Olá, mulheres, tudo bem? Espero que todas vocês estejam bem. Meu nome é Leide, sou esposa do pastor Rodrigo. Nós estamos aqui na cidade de Canoinhas, em Santa Catarina, na plantação de uma igreja, a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. E eu vim gravar esse vídeo porque eu gostaria muito de dividir com vocês algo que o Senhor tem colocado em meu coração. E gostaria também de desafiar vocês a fazer o mesmo. Desafiar você, mulher, a gente nos unirmos em oração, nos unirmos compartilhando os desafios umas com as outras, ajudando também muitas outras mulheres que estão no momento também necessitando da nossa ajuda, não só em oração, mas podendo ver que ela não está sofrendo ou está vivendo algo sozinha, né? Então isso é muito bom. Então eu desafio mulher, você grave um vídeo quando você estiver aí fazendo a sua reflexão e o Senhor falar ao seu coração. Ou se você ainda não tem um conhecimento, se você não pratica ainda isso, que você possa praticar e divida com outras mulheres que precisam também ouvir, que precisa de um auxílio, que precisa de uma ajuda. Então eu desafio você a fazer isso, aonde quer que você esteja vendo, ouvindo essa palavra do Senhor. E eu gostaria de dizer para vocês que essa palavra do Senhor mexeu muito ao meu coração. Eu tenho estudado bastante, buscado, né, compreender muitas coisas. E essa palavra, assim, hoje mexeu muito ao meu coração e eu gostaria de dividir com vocês. Essa palavra, ela tem um outro relato muito mais detalhado no livro de Marcos 7, do 24 ao 30. Mas eu tô lendo Mateus 15, do 21 ao 28, que fala sobre a mulher estrangeira. E vocês vão poder compreender um pouco mais agora. Então a palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Essa passagem mexeu muito, muito ao meu coração quando eu comecei a ler e eu, como mãe, comecei a refletir nela, né? Porque conta a história de uma mulher que ela ouviu, né, falar de Jesus, os milagres que Jesus já estava fazendo, e aí a filha dela estava com demônios, né? Eu estou lendo a tradução da Bíblia, a linguagem de hoje, mas tem outras traduções e dizem que eram muitos demônios. Ela estava possuída e aquela mãe já não sabia mais o que fazer, né? Então ela viu o que a fé dela de ouvir falar de Jesus, de que Jesus fazia milagres e o que ele estava fazendo. Então ela decidiu o quê? Ir atrás. Então eu fiquei pensando, eu como mãe, como eu reagiria, né? Eu imagino quando passa aqui ela gritando, Senhor, eu me imaginei na pele dessa mãe. Eu me imaginei o quanto eu também gritaria. Mas eu fiquei pensando, assim, algumas lições que eu aprendi nesse texto é que essa mãe, essa mulher, ela não desistiu.
Aí eu fiquei pensando hoje comigo, será se fosse eu desistiria? Porque a gente fica, né? Eu fiquei me colocando no lugar dela e pensando assim, ela ouviu falar que Jesus fazia o quê? Muitos milagres. Então ele era uma pessoa bondosa na cabeça, assim, ele era sim uma pessoa bondosa. Então ela pensou assim, eu vou pedir para ele no mesmo momento, ele vai responder. Ele vai me atender. Só que aí ela gritou, eu imagino que ela vinha gritando há um tempo já, né? Porque aqui os discípulos falam para que ela mandasse, para que ele mandasse ela parar, para ela ficar calada. E aí, essa mulher, eu aprendi o que com esse texto? Que ela não desistiu. Ela não desistiu. Mesmo Jesus não respondendo nada, ela continuou. E ela gritou novamente. Então, mulher, eu gostaria de falar para você, não desista. Eu não sei o que você possa estar vivendo, eu não sei quais são as suas dificuldades em meio a tudo que a gente está vivendo hoje no nosso mundo, mas eu gostaria de encorajar você a não desistir. Não sei se é no seu casamento, não sei se é no seu trabalho, não sei se é com seus filhos, mas não desista, não desista. E nesse ponto que o Senhor trabalhou meu coração, na minha questão de mãe, né, de agora ensinar, eu fiquei pensando assim, eu tô pegando muito no pé do meu filho, eu tô cansada, ele isso, ele aquilo. E aí, com essa passagem, o Senhor falou para mim não desistir, para mim não desistir, para mim continuar. Porque para ele vai ser importante essa minha dedicação, para ele vai ser importante eu ensinar a ele os conteúdos da escola. Então, o Senhor mexeu com o meu coração, falou muito ao meu coração para mim não desistir. Então, você também não desista, porque o Senhor está ao teu lado. Outro ponto que eu aprendi foi que essa mulher, ela transformou a necessidade dela em oração e adoração. Então, mulher, transforme a sua necessidade, o que você está precisando, necessitando, em oração. Dedique-se em oração, clame ao Senhor, busque Ele, sabe? Clame mais, ore mais, adore Ele em todos os momentos, todos os dias, a partir do momento que você acordar. Diga obrigado, porque esse foi o dia que o Senhor fez para mim. Então adore o Senhor, ore, sabe? Faça isso, mesmo você aí passando suas dificuldades, necessidades. Faça como essa mulher, como essa mãe. Transforme a necessidade em oração e adoração. Outro ponto que eu aprendi também é que essa mãe, essa mulher, ela era uma mulher que tinha empatia, né? Ela tinha empatia, ela pegou o problema da filha para ela, como se fosse ela que estivesse vivendo. A gente sabe que uma mãe sofre junto com o filho, mas ela pegou de um jeito como se a dor, como se tudo aquilo que a filha estava vivendo fosse nela. Então, eu também aprendi que nós possamos ter mais empatia. Por isso também que eu decidi gravar esse vídeo para dizer, mulher, a você, se você precisar de alguma coisa, se você precisar de alguma ajuda, eu não sei o que eu vou poder fazer, mas que, né, ouvir muitas vezes é muito. Então, que nós possamos ser mulheres que tenham empatia pela outra, né? Que se coloque na dor, no lugar da outra, vivenciar aquilo que a outra realmente está passando. Outro ponto também que eu aprendo e que eu entendo é entender o tempo de Deus. Muitas vezes a gente ora, muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, no nosso momento. A mulher, ela chamou, ela gritou o nome do Senhor e o Senhor não respondeu no primeiro momento, mas ela não desistiu. Ela continuou chamando, ela continuou clamando, ela continuou ali, né? Então, que nós possamos também compreender o tempo do Senhor. Eu não sei pelo que você faz tempo que está orando, ou pedindo, ou clamando, mas que a gente possa descansar, a gente possa entender que muitas vezes que o Senhor está em silêncio é porque Ele está trabalhando, né? Então, se Ele não respondeu aquilo que você está precisando ainda,
Se você tem insistido, mas ele não tem respondido, espere, calme. As coisas é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Outra coisa que eu aprendi também é enfrentar os obstáculos. Enfrentar os obstáculos. Essa mulher, ela enfrentou os obstáculos. E um dos obstáculos, infelizmente, foi os discípulos, né? Quantas vezes a gente também tem obstáculos? Muitas vezes os obstáculos vêm de pessoas que a gente imaginaria que teria uma atitude diferente. Como na cabeça dessa mulher, talvez ela pensasse que os discípulos iam ter uma outra atitude, ia aproximar ela mais do Senhor. Mas não, não foi isso que eles fizeram. Eles queriam o quê? Eles queriam que ela se calasse, né? Porque ela já estava fazendo barulho há muito tempo. Então, mulher, você aprenda a enfrentar os seus obstáculos. Eu não sei quais são os seus, mas Deus tem me feito enfrentar os obstáculos. Os meus obstáculos têm sido muitos, nessa quarentena então imensos. Eu tenho enfrentado obstáculos na questão de ensinar os meus filhos, porque eu sou, assim, eu pego muito no pé, eu quero que eles aprendam, porque eu fico pensando, se eu não conseguir ensinar para ele algo da escola que eu também já vivi, que eu também já aprendi, como que eu vou ensinar a Bíblia? Como que eu vou ensinar de Jesus para eles? Então, eu pego muito no meu pé também, mas eu pego também muito no pé dos meus filhos, mas para mim tem sido um obstáculo. E para finalizar, a gente tem que se humilhar totalmente, como fez essa mãe. Ela se humilhou diante de Jesus. Quando diz ali que ela se ajoelhou, né, ela se prostrou, ela se humilhou de todas as maneiras, ela se humilhou totalmente em busca da cura da filha, em busca da necessidade dela, em busca do que era o que ela precisava. Então, que você possa se humilhar, mulher, se humilhar diante de Deus, se humilhar diante do Senhor. Tá difícil as lutas, tá difícil os desafios, tá difícil compreender muitas coisas. Se humilhe diante do Senhor, ore, busque ajuda, busque alguém que possa te orientar, busque alguém também que possa te aconselhar, busque alguém para que também possa caminhar junto com você, te ajudando a compreender muitas coisas que você sozinha não vai conseguir. E com certeza o Senhor vai usar pessoas. Se você buscar, se você se humilhar, se você colocar diante de Deus, faça isso. Faça isso. Então que Deus abençoe vocês. Foi muito bom dividir com vocês essa reflexão. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada uma de vocês e que vocês possam também dividir as experiências de vocês comigo. E eu gostaria de orar por vocês nesse momento. Senhor, te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada mulher que possa estar ouvindo neste momento, ó Deus, essa mensagem do Senhor, Pai. Que cada momento a gente diminua e que o Senhor cresça dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego no teu altar a vida de cada mulher, a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Beijo, mulheres. Espero vocês. Espero a reflexão de vocês. Espero as experiências de vocês. Um beijão e Deus abençoe.